Salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Soberania. E hoje nós recebemos aqui um profissional excelente. Ele é um mentor de empresários e ele é o soberano Serpa. Seja muito bem-vindo. Super obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o meu convite, tá? É um prazer receber você aqui. Que bom. Serpa, conta pra gente quem é o Serpa. Se Olha, eu sou um apresente. apaixonado pelo desafio de empresários e empresárias que cada vez mais estão com problemas, desafios que só crescem. E como mentor, meu papel é chegar nessas situações e a gente traçar um caminho, uma rota de saída e que isso é possível e vem acontecendo. Agora mesmo eu estava ali fora, eu recebi um super elogio de um cliente meu. Isso é muito satisfatório, É muito né? bom. É muito bom quando a gente vê o trabalho da gente dando resultado na vida de outras pessoas, né? Serpa? Coisa boa. E Serpa, por que você acha, né? Ver se essa pergunta faz sentido aí também, eu fiz algumas perguntas aqui, anotei algumas perguntas. Mas por que tantos empresários estão mentalmente esgotados? Você percebe isso nas empresas? Em primeiro lugar, a gente vive uma situação que a gente chama VUCA, vulnerabilidade, instabilidade, desafios com pessoas, né? A gente tem desafios de contratar pessoas, desafios de demitir pessoas, desafios da organização financeira das empresas. Tem empresa que confunde faturamento com lucratividade. E aí trocam os pés pelas mãos, se perdem e muitas vezes só com uma pessoa de fora, um consultor, um mentor, que vem, bota a mão e começa a achar caminhos e possibilidades em conjunto para a saída desse problema. Então, quando a gente fala de mentalidade, a mentalidade é um conjunto de fatores, né? E a gente tem um bombardeio. Esse ano vai ser um ano com muitos desafios para os empresários. A gente percebe essa muvuca toda nas empresas, na vida no geral, né, Serpa? Sim. A gente percebe as pessoas cada vez mais na correria, cada vez mais preocupados, cada vez querendo mais fazer mais coisas, mas às vezes não consegue parar um pouquinho e descansar de fato, né? Eu falei isso esta semana com um mentorado meu. Ele tem um conjunto de clínicas odontológicas e o nome dele é Dr. André, um dentista famoso. E eu disse assim, André, tu tem que tirar no mínimo 4 períodos de 10 dias durante o ano. Mas não é ficar em casa, tem que sair para outro ambiente, porque a gente está falando de mentalidade e o cérebro da gente se acostuma com o que é normal, a normose. Essa rotina desgasta. E a rotina de um empresário, de uma empresária, ela é 24 horas. Então, quando a gente sai para um outro ambiente, neurologicamente, o cérebro da gente gosta de novidade. Tanto que grande parte dos acidentes de veículos que acontecem são em até 3 quilômetros das residências. Por quê? Porque a pessoa está no piloto automático. Aquilo ali é tão normal para ela que não faz. Então, o sair fora mesmo, ir para um lugar que não tem internet durante 10 dias. É impossível. Se a tua empresa não consegue parar durante 10 dias sem você, o problema não é da empresa, é de você. Verdade. Porque querendo ou não, se o cabeça ali não tá bem, o resto desanda, né? Acaba passando do maior para o menor, eu vejo dessa Com mais forma. de 30 anos de experiência em mentoria e consultoria, é como uma garrafa. O gargalo está em cima Pois é. Tem que ser. e o gargalo sufoca uma empresa. Pois é, acaba se sabotando, acaba, né? Sim, autossabotagem. Tem empresas que poderiam estar faturando 10 vezes mais, lucrando 50 vezes mais por uma falta de gestão. Olha só. Ó, você que é empresário, que tá vendo aí problema na sua empresa, já fica de olho, não perde nenhum minuto desse podcast, porque ele sabe o que ele tá falando, já tem anos de experiência, né? Já tem. A tua formação foi fora do Eu sou Brasil, administrador e né? eu fiz um MBA na Harvard. Olha só.
Você vê, tem potência, aqui tem Tem potência. potência, tem potência e quem quiser, eu estou à disposição. Olha só. É isso aí. Então, ó, você que é empresário, tal, também você que está começando, também que está querendo empreender, já começa da forma certa, né? Você vê Olha, que eu participo, eu sou instrutor líder do Empretec. Empretec é um programa das Nações Unidas sobre comportamentos empreendedores, ou seja, recomendo para todo mundo que vai abrir uma empresa, participar do Empretec, são 5 dias com uma imersão prática. Como são só comportamentos, são exercícios, não tem teoria de ser um empresário, mas é tudo na prática. E na prática transborda a nossa verdadeira essência, e ali a gente se conhece. Então a gente diz que como facilitador no Empretec, eu não dou devolutivas, eu só boto um espelho na frente da pessoa. oh, legal. Ah, massa isso aí, né? Desafia a gente com a gente mesmo. A pessoa se conhece, não tem uma pessoa que se engajando no Empretec não saia completamente diferente. Olha só. Completamente diferente, tá? Interessante isso aí. Mudanças radicais acontecem, porque daí a pessoa desperta mesmo. E quem quer participar desse Esse treinamento? programa no Brasil é aplicado pelo Sebrae, nacionalmente, em todos os lugares tem. E aí tem que entrar no site do Sebrae e procurar por Empretec. Oh, que interessante. Você que se interessou, ó, já tem informações aí importantes para você já desde agora, O desde o calendário já começo. está aberto, já tem turma aberta, já Olha, aconteceu um em Gaspar semana passada. olha que legal. Não, o mundo não para. É isso aí, a gente também não pode parar, né? A gente para quando dá para parar, né? Quando, Quando quando é se o organiza necessário. para parar. Isso. Porque também se só tocar também, daí o desanda. Funciona. Verdade. E qual que tu acha, Serpa, que é o maior erro que trava o crescimento? O que que tu acha que... Crescimento é mentalidade. A própria pessoa se auto-sabota. E aqui eu estou falando de uma coisa que tem uma ligação de autoconfiança. Autoconfiança é confiar no próprio taco. Não é ser melhor nem pior que ninguém. É estar preparado para. Então, se eu resolvi abrir um negócio em qualquer setor, eu tenho que me determinar a ser o melhor naquele setor. Não tem escapatória nos dias de hoje. A gente está na era da inteligência artificial, que é um grande recurso, uma grande ferramenta para contribuir de forma significativamente direta na produtividade das empresas. Tem empresas já perdendo muito tempo. Veja o Mercado Livre o que eles estão fazendo. Hoje eu tive uma reclamação de um produto que eu comprei, fui atendido 100% pela inteligência artificial. Tudo acessando o banco de dados e foi resolutivo. Saí muito satisfeito com a solução que foi apresentada. Tem gente que está parada ainda, achando que inteligência artificial vai dominar o mundo. Já dominou há bastante tempo. Pois é, eu até vi uma postagem no Instagram, inclusive, falando que daqui a pouquinho a inteligência artificial que vai contratar os serviços dos seres humanos. Não, é bem possível, já tem já coisas assim acontecendo. Às vezes a gente acha que está fazendo as coisas e de fato quem, quem resolve algumas questões para a gente mesmo é a inteligência artificial, não é certo? Muitas coisas já estão sendo feitas pela inteligência Pois é, artificial sem a gente desconfiar. pois Já é. estão sendo feitas. Eu falei do Dr. André, de uma clínica odontológica, todo o processo de recrutamento, não a seleção, é feito através da inteligência artificial já, Olha só. inclusive para dentistas. Pensa, ou a gente se Recrutar é a parte adapta. mais trabalhosa, porque eu preciso separar o joio do trigo. Depois entra na seleção, que é separar os melhores trigos. Pois é, trabalheira? Mas daí o empresário e a empresária se concentram onde? Na seleção e não no recrutamento, que é pegar e garimpar. Essa garimpagem aí hoje já é totalmente eletrônica. Tu acha que nessa garimpagem acaba se perdendo alguma coisa, certo? Ou tu acha que é muito bem feita essa garimpagem? Como que funciona? Eu não acho, eu tenho certeza que muita coisa é perdida porque as pessoas antes faziam um currículo, xerox do currículo, né? Aquilo tradicional, o Sim. histórico escolar, não sei o quê. Hoje isso aí é tudo escaneável por plataformas digitais. E aquele modelo antigo não serve mais.
Por isso que sites como LinkedIn já estão sendo protagonistas no processo de recrutamento de pessoas, porque tem uma plataforma que já separa o joio do trigo. E Hum. aí tem gente ainda mandando currículo. Acaba perdendo tempo. Perdeu é o que tu falou, colocou muito bem. Sim, tem gente que vai ficar na rabeta. Aliás, já tá. Isso aí, às vezes é um profissional excelente, né, mas não tá sabendo vender se vender. Não sabe atuar no século XXI. Estamos já no século XXI. Não tem mais Não tem escapatória. escapatória. Serpa, na tua opinião, qual é o significado de alta performance e se é possível alcançar a alta performance sem saúde mental, sem saúde emocional? Olha só, o nome da minha empresa é HI, Humanized Innovation, inovação humanizada, que tem tudo a ver com saúde mental. Humano primeiro, inovação vem do humano. Não é filosófico, é prático. E aí, na hora que a gente começa a trabalhar isso, ah, uma das primeiras coisas que eu faço na mentoria com os empresários, até mesmo antes de contratarem, eu faço um teste de sabotadores. Isso aí é um teste muito criterioso que mostra onde a própria pessoa se sabota psicologicamente, Olha só. né? Então, isso é muito sério. Ah, vamos falar duas coisas, né? Inteligência artificial, a tecnologia está aí para fazer a tarefa operacional. E como que eu lido com as pessoas? Eu tenho que ter um preparo. Então, hoje em dia, a formação técnica, ela é alicerce, mas a formação das habilidades comportamentais, inteligência emocional, soft skills que a gente chama, né? Que são aquelas habilidades, comportamentos que vão levar a excelentes relacionamentos. Então, sim, a saúde mental pressupõe eu me conhecer primeiro. Uhum. Por quê? Para eu me conhecer, como que eu vou lidar com os outros se eu não me conheço? Exatamente. Então, esse é um desafio que vai ser o grande desafio da humanidade. Eu nem estou falando mais do universo empresarial. Uhum. No geral, né? Não, como ser humano, como sociedade. Porque os postos de trabalho mais operacionais vão deixar de existir. Robôs, hoje em dia, isso aí já é uma realidade. A gente não precisa ir muito longe. A gente vai no centro de distribuição da Van, aqui em Barra Velha, 90% de toda a operação é robotizada. Olha só. Robô, robô. Eu não estou indo na Alemanha, não estou indo nos Estados Unidos, nem na China, nem no Japão. Eu estou aqui em Santa Catarina, em Barra Velha. Olha só. Sem falar outros centros de produtividade robotizados. Então, aquela mão de obra repetitiva, tarefeira, tarefa em si, automatização. Automatização. Por isso a inovação. Para isso eu tenho que ter a cabeça aberta. Eu tenho que estar. Aí quando eu falo lá que a minha formação e especialização foi na Harvard, para entrar na Harvard é procurar uma agulha no palheiro. Eles te testam psicologicamente. Se tu tem estrutura mental para aguentar. Porque é a melhor universidade do planeta. Uhum. Então, o primeiro teste, antes de todos eles, proficiência na língua inglesa. Você pensa em inglês. Não é dominar o inglês, é pensar. Porque numa sala de aula eu não vou estar tentando descobrir o que o professor está dizendo, que palavra que ele disse. Eu tenho que ser fluente no idioma. Então, a Harvard me ensinou. Não, a questão técnica, isso aí já está desatualizado. Mas o se preparar, um ambiente cultural que tu chega numa sala de aula que metade da turma são estudantes de outros países, metade norte-americanos. Te faz abrir a perspectiva do ambiente cultural. Interessante. Sim. E é isso que eu estou falando, que a gente já está no século XXI.
E muitos empresários ainda estão correndo atrás de gente, mas não estão preparados para lidar com com essas pessoas. Também cada pessoa traz uma demanda diferente, né, serve o gestor para estar ali na frente e controlar tudo, coordenar tudo, tem que ter um jogo de cintura. É impossível. Como que eu vou lidar com transgeração? Transgeração, porque são Pois é. várias gerações, porque hoje as empresas estão procurando o quê? Pessoas sênior para ocupar cargos que os jovens não querem, porque a habilidade é outra. Uhum. Então, tem coisas que eu digo assim, olha, contrata um cabeça branca aí. E às vezes muitas vezes eu penso, né, que é legal ter essa mistura também, de jovens com Transgeracional. Como que eu equilibro isso? Eu tenho que ter uma saúde emocional, eu tenho que ter um preparo, eu tenho que ter muito jogo de cintura para acomodar essas várias demandas. E elas vão continuar cada vez mais fortes, tá? Cada vez mais fortes. é um desafio. Terra 2. Isso aí é um outro podcast. É, isso aí vai ser para próxima gravação. É. É. Muito bom. E como o autoconhecimento impacta diretamente no lucro? O autoconhecimento, ah, eu falei de soft skills, né? Soft skills é autoconhecimento. Autoconhecimento. Soft skills são habilidades comportamentais, habilidades de personalidade, habilidade de se conhecer e conhecer o outro. O empresário que não faz terapia está correndo um sério risco. Quando eu digo fazer terapia, é se enxergar, é colocar um espelho na frente do rosto e ver suas próprias atitudes, refletir. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce perfeito e não existe uma pessoa perfeita. O único que era perfeito, crucificaram. É verdade. Então, me desculpa. Esse é um dos desafios que a gente tem. E na mentoria a gente trabalha justamente isso. Quais são os teus sabotadores? Onde é que tu sabe que ali tem uma casca de banana e eu piso em cima? É. Às vezes a gente tem umas palavras, às vezes escondidas ali, que se uma pessoa fala, a gente já explode, né? São sensíveis. Se a gente não se conhece, a gente não consegue nem lidar com as nossas próprias emoções, quanto mais com as dos outros. Tu e o Flávio fizeram uma formação comigo de PNL, né? Sim. E a programação neurolinguística. E a gente sabe que palavras-chaves para você tem um significado, para mim tem outro, para o Flávio tem outro, para cada pessoa tem um significado. Pois E é. eu tenho que estar atento em saber qual é o significado para você. Uhum. E aí eu vou adequar minha linguagem para quê? Para que eu tenha um equilíbrio, uma harmonia. E com harmonia a gente chega em melhores resultados. Em tudo na vida, em tudo. É verdade. Lidar com outro ser humano é um desafio. No relacionamento em si já é, imagina no Todos os trabalho. relacionamentos, sabe por quê? É comportamental. Como você é aqui, você é na tua família, na comunidade religiosa que você participa, lá na outra empresa que você trabalha, o Flávio no futebol. Então, toda essa dinâmica aí é uma dinâmica que eu não sou várias pessoas, eu sou uma pessoa única. E cada vez que eu me conheço mais, eu começo a refinar isso. Isso é muito desafiante. Isso aí é uma coisa que a gente precisa encarar mesmo. Verdade. E vários filósofos já falaram: conhece-te a ti mesmo, né? Não tem outro caminho. É para dentro. É, É para todo dentro e mundo para fora, porque quanto mais eu olho para dentro, me conheço e refino, reflete, né? melhor é o meu meio ambiente. Uhum. Então, essa humanização das coisas é uma demanda natural. É verdade. E é um campo que tá crescendo muito a demanda, né? Humanas mesmo, de ter esse cuidado com outro ser humano, Mas vai né? sobrar o quê? Pois Porque é. hoje em dia a gente está onde? Eu estou aqui com o meu iPad, o meu Instagram, eu com o WhatsApp, e é uma linguagem fria. Uhum. E quando que as pessoas estão se reunindo realmente? Pois é. E às vezes tá perto e nem tá ali. Essa semana apareceu um macaquinho que foi isolado pelo grupo, né? Ah, eu vi.
Tu viu? triste. Ai, Doeu o quê? tadinho. Doeu o quê? Qual foi a Tadinho. solução? Ele se agarrou no bonequinho, né? No Por que que se agarrou no ursinho. bonequinho? Porque ele queria aconchego, né? Ele queria Aconchego, companhia. afeto. Foi a maneira que ele encontrou. E vamos falar sério? Nós somos aquele macaquinho. Pois é. Você quer Porque na hora que o companhia. ser humano se isola, ele só demanda uma coisa: afeto, acolhimento. Todos nós somos esse macaquinho. A gente é desrespeitado num monte de lugares. Num monte de lugares. Às vezes a gente é desrespeitado numa simples coisa, mas que é significativa pra gente. E como aquele macaquinho, eu preciso ter o quê? Um elo de ligação e de sentimentos. Foi onde ele encontrou a rota de vida. Olha só que lindo. Pois é. É triste, mas ao mesmo tempo é lindo. Vamos extrapolar isso para uma relação no dia a dia do trabalho. Eu, nas mentorias, eu digo assim: parem com feedback nas empresas. Mas como, Serpa? Tem que dar feedback. Para de dar feedback. Só dá love back. Reconhece naquilo que a pessoa é boa. Ela automaticamente vai aumentar o seu brilho, vai querer demonstrar mais o quê? Mais reconhecimento que eu quero, mais afeto, eu começo a melhorar no trabalho cada vez mais. Preciso estar chamando atenção? Desnecessário. Mas quando eu estou preparado, o que eu faço? Eu olho onde é o melhor da pessoa e te elogio pontualmente. Não é simplesmente chegar assim, tu é muito legal. Legal não é elogio. Elogio é dizer assim, que bom, a gente combinou hoje, 6h30, 6h30, vocês me chamaram aqui. Meus parabéns pela pontualidade e organização de vocês. É algo pontual, concreto. Como é que tu sentiu agora? É, a gente se Putz, sente ninguém bem, fala né? nada. Claro, É. claro. Isso não quer dizer que as pessoas são perfeitas. Mas se eu olhar o lado positivo e reconhecer isso, é impactante o que acontece nas empresas, tá? Eu vou dar um exemplo de um hotel que eu fiz mentoria, check-in do hotel e check-out. A parte que os hóspedes saem, tinha uma rotina que as camareiras tinham que verificar o frigobar para ver se tinha consumo, e o recepcionista só podia fechar a conta depois do ok da camareira, dizendo assim, tomou uma Coca-Cola ou uma cerveja, o que for. O que os recepcionistas faziam? Achando que o hóspede estava com muita pressa, encerrava a conta sem cobrar o consumo. Daí você vai dizer assim, mas uma Coca-Cola não é nada. Só que para um hotel com 600 unidades, durante 365 dias por ano, que uma unidade dê pelo menos uma Coca-Cola, isso é prejuízo. E a gente fez um trabalho, sabe do quê? Reconhecimento. Sabe qual é o reconhecimento que eles deram? Um bombom para cada check-in, que foi check-out, que foi coordenado com as camareiras. Ganhava um bombom o recepcionista e a camareira. A camareira ficou muito mais rápida, passando informação. Chegava para ela, saiu, tá, vai. Foi lá para baixo o índice de prejuízo com frigobar. E essa é uma das grandes receitas dos hotéis, tá? Olha, são ajustes, não é, Serpa? Love back. Reconhece que precisa ser feito corretamente. Só isso. Não precisa chamar atenção toda hora que erra. Mas aí tá todo mundo querendo fazer o seu trabalho bem feito. Love back. Você que é empresário e tem aí os seus funcionários, você quer realmente trazer essa mudança, trazer esse empoderamento mesmo para os teus funcionários, que eles se sintam parte, porque todo mundo busca pertencimento, não é? Quer melhorar aí o desenvolvimento da sua equipe? Escuta o Serpa, ele sabe o que está falando e faz aí com os teus funcionários um love back. É isso. Isso é cultura. E a saúde mental hoje em dia, NR1 está chegando agora, é oficial. E isto vai ser avaliado e eu tenho que monitorar. Como que está a saúde mental da minha equipe? Não depende da equipe, depende da liderança. Olha, isso, uma liderança boa, a equipe só vai, né? Flui. É isso aí. E Serpa, onde o empresário se sabota? Oh, tem vários sabotadores.
Ah, esses sabotadores são mais ou menos uns 13, tá? Primeiro, perfeccionismo. Perfeccionismo é um dos sabotadores mais sérios que eu encontro. Eu vou querer que essa caneca seja da cor. Que cor é essa? É roxo. É roxo, mas eu quero um roxo. Ele fica uma semana com roxo mais claro ou mais escuro, isso aqui, num perfeccionismo que é irrelevante, porque é roxo. Se eu perguntar para o Flávio que cor é essa, é roxo. Então, olha só, esses sabotadores, eles são calcanhar de Aquiles da boa parte dos empresários e empresárias, tá? Um deles é o perfeccionismo. Outra é uma arrogância de que eu sei tudo. A arrogância de que sempre foi assim. A arrogância de que é desta maneira que funciona. E a gente está vendo hoje. Com a inteligência artificial, eu posso reformular uma série de processos dentro da empresa. Só usar direitinho, né? Aproveita as ferramentas e tá tudo certo. Não precisa ficar se quebrando todo para resolver um negócio simples, Só né, que, Serpa? primeiro de tudo, né? Tu pergunta sobre os sabotadores. Eu tenho que conhecer quais são os sabotadores e eu reconhecer. Porque entra no terreno daquela área cega que eu não sei que eu tenho sabotador, nem percebo. Todo mundo na empresa sabe. Todo mundo na empresa sabe. É a zona do mau hálito que eu digo. Quem tem mau hálito não sabe. Toda a empresa sabe. Lá vem ele. É complicado, né, Serpa? Conhece-te a ti mesmo, é o caminho. E Serpa, você acredita que alguns empresários trabalham muito para não olhar para si? Ah, uma das especializações que eu fiz foi psicologia aplicada a negócios, homens e mulheres de negócios. Entender a mente humana. Aí a gente vai num buraco que é mais fundo, tá? Que são mecanismos de defesa, diferente de sabotadores. Mecanismos de defesa são da época do Freud, Melanie Klein, que são psicanalistas. Mecanismos de defesa são problemas que a pessoa precisa se defender inconscientemente. E ela nem percebe disso. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma gana pelo trabalho. Trabalhar, 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 o primeiro que entra, e o último que sai. E infelizmente, isso aí é para tapar um buraco, que muitas vezes não consegue parar e se olhar no espelho por 5 minutos. Isso é um exercício que a gente deveria fazer. Fica 5 minutos na frente do espelho, 5 minutos na frente do espelho, só olhando para o teu olho, sem fazer mais nada. A primeira coisa que vem, que perda de tempo. Esses buracos que existem, de eu não querer me olhar, de eu não olhar para os reais problemas, eu tenho que descontar em outra coisa. E desconta em quê? Num super trabalho, um monte de trabalho, uma carga de trabalho, e aí? A família fica marginalizada, muitos líderes ficam marginalizados. Mas esse é um dos grandes desafios, sim. A pessoa acaba adoecendo, né, Serpa? Sim. Um dos grandes amigos meus, que é empresário, o ano passado ele foi fazer um exame de esteira, de rotina. Ele ficou 3 semanas no hospital e saiu com uma ponte de safena. É, o negócio tá ficando brabo. Daí tu vai me dizer assim, não, mas não era um cara com saúde. Não, ele estava extremamente voltado para o trabalho. Hoje, ele fez uma negociação na empresa, ele só trabalha de terça a quinta-feira, somente à tarde. Às vezes a gente perde tanto tempo se desgastando, né, se machucando muitas vezes porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero sucesso, mas nada preenche aquele vazio que às vezes não tá nem Aí acho reconhecendo, que tem né. que trabalhar mais. É,
É confuso isso aí, o negócio... Galera, tá todo mundo precisando de terapia, de verdade. Precisando todo mundo se conhecer. E eu não sou terapeuta, hein? Eu não entro nessa área. Eu tenho um excelente terapeuta para indicar. Se quiser falar, pode falar aí. Agora. Márcia Alencar, doutora Márcia Alencar, uma excelente psicóloga tradicional aqui na nossa região. Ela é da área da psicologia e em casos mais críticos tem a área da, vamos dizer assim, da psiquiatria, tá? Sim, também é necessário. Que, que às vezes é uma questão de medicação mesmo. E aí eu tenho uma grande parceira, que é a doutora Maria Helena, que ela é, eu digo assim, doutora Maria Helena, a senhora é macaca velha, porque ela é uma pessoa de 60 e poucos anos, você senta na frente dela, não precisa falar, ela faz um diagnóstico somente dos teus atos. Olha que legal. Não, ela é fantástica, assim. Eu tive um problema sério na família, eu levei a pessoa lá dizendo que era uma consulta para mim. A pessoa ficou do meu lado, eu falava isso aqui, ela só escaneando o cara. E aí ela disse, olha, tá aqui a receita, passa na receita e começa a tomar hoje. Olha só que legal. Ou Serpa, depois me passa o contato dessas Sim, duas pessoas, sim, porque eu quero fazer um quadro fixo aqui no podcast só sobre saúde mental. São duas convidadas que, assim, ó, pensa numa bagagem de pessoas com décadas de experiência. Olha só. Décadas de experiência. Tá? Ah, eu quero. Eu penso, eu tenho percebido isso, sabe, Serpa, que é um assunto que precisa ser... Então, assim, ó, eu como mentor de empresários, como eu falo, eu não sou terapeuta. Não vem me falar dos teus problemas pessoais. Eu quero saber dos desafios que tu tem na tua empresa. Mas na hora que começa a pipocar um monte de coisa, diz assim, para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho. Tá aqui, ó. Consulta aqui. Depois que a coisa estiver bem encaminhada lá, volta. Eu tô cheio de clientes. Eu não preciso de segurar um cliente para não perder cliente. Graças a Deus, essa competência do boca a boca, de um falar para o outro, é que me traz clientes. Eu tenho até vergonha que me perguntam qual é o teu Instagram. O meu Instagram é pessoal, das viagens que eu curto. Eu não posto nada. Eu não tenho página, eu não tenho site. Por quê? Porque todo esse trabalho que eu desenvolvo é um trabalho de resultados. Meu foco está nos resultados. E o resultado vem do quê? Dos donos e donas de empresa começarem a terem atitudes proativas. E aí o dinheiro aparece. O tempo surge. Nossa, agora, semana passada foi depois do carnaval, né? Uma das clientes disse assim, foi o primeiro janeiro que eu tive, depois de 6 anos, que eu tive a maior lucratividade. Olha só. Porque eu acertei as pessoas. Coisa boa, né? Daí tu vai me perguntar assim, foi do dia para a noite? Não, é uma construção. Olha só, é um trabalho que, querendo ou não, é um passo de cada vez, né, Serpa? Mas, Serpa, eu quero te agradecer, tá? Nós teríamos, com certeza, muito mais assunto pra gente ir desenrolando aqui, né? Porque flui. Eu te agradeço de coração, tá? Por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. E a porta tá sempre aberta aqui pra você. Quando você quiser voltar, vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Vou deixar os teus contatos, Serpa, pra galera entrar em contato com você, quem quiser te contratar. O meu telefone é 48 98842 3970. E é o meu WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato. Tá bom, você que gostou do nosso podcast, compartilha, comenta, deixa aqui as tuas perguntas e pede pro Serpa voltar de novo pra gente falar sobre muitos outros assuntos, né, relacionados ao trabalho dele, que a gente tá aqui para satisfazer você aí de casa, trazendo sempre informações, pessoas que sabem exatamente do que estão falando, porque é para isso que a gente faz cada um dos nossos episódios, para você aí de casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Higher